Olá, tudo bem com você? Estamos de volta a mais um episódio de Inovação e Sustentabilidade e hoje eu estou aqui para contar a história deste profissional que eu admiro muito, que é o Almi Custódio, quem cuida dos meus cabelos, né? Que me deixa sempre bonita. Obrigada pela sua participação, Almi, seja bem-vindo. Eu quero que você me conte a história que você nunca me contou, a sua história de vida e da sua carreira profissional. Kelly, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Sempre é um grande prazer estar aqui na TV, né, trabalhando esses momentos e trazendo bastante conhecimento, né? Mas hoje temos uma missão bastante assim desafiadora, que é falar um pouquinho da minha história. Parece que é mais difícil você falar de você pessoalmente do que de termos técnicos, né? Claro, muito mais difícil, até porque a observar aquilo que você viveu, por onde você passou, para aonde você está agora, né? Que é o meu caso. Então eu tenho uma história que eu sempre digo que não é mérito meu, mas é da bondade de Deus, assim, da misericórdia dele, que me alcançou e me permitiu viver momentos extraordinários. E hoje estou aqui, inclusive, o privilégio de estar aqui na TV contigo. Ah, obrigada, você é sempre bem-vindo. Me conte de onde você veio, você não é curitibano, né? Kelly, eu sou capixaba, sou de Espírito Santo, morei 10 anos no estado de Rondônia, quase o outro extremo do país, né? E fiquei 10 anos lá, eu trabalhava na lavoura juntamente com os meus pais, né? Lá a gente cuidava, sabe, o chocolate que a gente come e tal. Trabalhava com cacau, do cafezinho de cada dia, a gente trabalhava também com café. Trabalhava com, diríamos assim, com gado, né? Então, tudo isso eu fazia na roça, eu posso dizer assim, no interior, né? Seu dia a dia era na roça? O meu dia a dia era na roça. Levantava cedo, 5 horas da manhã, como diz o nortista, né? Ia para o curral, tirava o leite, depois ia para a lavoura trabalhar, caminhava-se 2 km, 3 km para chegar na lavoura onde a gente ia trabalhar, né? Ali a gente trocava, vou usar uns termos que quem sabe, quem está na cidade nem vai conhecer, né? Que é aquele termo seguinte, trocar a diária, quando você não tinha valores para pagar alguém para trabalhar para você, o que você fazia? Você ia trabalhar para ele, e depois ele vinha trabalhava para você. Era vocês trocavam uma mão de obra. Uma troca de mão de obra, assim que funcionava. Porque a gente não tinha valores para poder pagar um funcionário para trabalhar para a gente. Então o que eu fazia? Ele tinha lá a lavoura dele, eu ia lá, trabalhava para ele. Isso eu tinha em torno de 15 anos de idade. Quando eu estava na lavoura era dos 12 aos 17. E naqueles dias, naquele momento ali que a gente estava na lavoura, isso já fazem 23 anos para 24 anos, era muito difícil, porque tudo era mão de obra, né? Naquela região do estado de Rondônia. Hoje é um estado riquíssimo, é lindo o estado, hoje a tecnologia chegou, as pessoas estão muito bem, quem está lá, mas parece-se muito perto, poucos anos, mas sofreu uma transformação incrível. Antes era tudo braçal, tudo né? Tudo braçal. Eu vou dizer uns termos, era foice, era enxada, era bater o veneno de maneira manual, né? Então, para você ter uma ideia, quem sabe alguém que está me ouvindo vai saber dessas informações. Eu trabalhava sozinho, cuidava lá sozinho com os meus pais, né? 4 alqueires de cacau, praticamente um de café. Então era muita coisa para eu e meu pai sozinhos, mas a gente trabalhava braçal. Sim. Então foram momentos que a gente construiu ali, era a oportunidade que a gente tinha, mas eu sempre via assim o seguinte, eu não posso continuar aqui, porque ali eu estava limitado, né? A gente era meieiro significa alguém que trabalha na terra de alguém, certo? E trabalha na lavoura de alguém o ano todo, quando chega a colheita, ele divide com o proprietário da terra, com o dono da lavoura. Como se fosse meio a meio. Meio a meio, por isso que o nome é meieiro mesmo, tá? Então a gente trabalhava o ano todinho, eu me lembro como se fosse hoje. A gente trabalhava os 365 dias do ano, chegava no final, na hora de vender a colheita, os valores estavam lá embaixo. Cansei de ver meu pai trazendo cargas e cargas para vender,
e dá um resultado de R$ 1.500 ano, né? Por ano. Então eu me lembrava que o que o meu pai fazia naquela época? Meu pai pegava, para garantir o sustento da família, meu pai pegava aquele dinheiro e comprava tudo em fardo, Kelly. Então ele lá comprava fardos de açúcar para o ano, certo? Comprava lá o arroz quando a gente não produzia, a gente comprava o arroz. Eu me lembro de caixotes enormes com arroz com casca, que em algum período da nossa vida a gente socava esse arroz. Alguém, quem sabe, possa conhecer esse termo, socava no pilão. No pilão. Para descascar esse arroz para a gente cozinhar. Eu vivi um pouco disso também, no norte do Paraná. Não trabalhei na roça, mas eu tinha a minha avó que tinha esses costumes antigos e ela usava pilão, ela torrava o café e pedia pra gente moer. Torrava no fogão. Não era nada pronto, vai na prateleira do mercado e pega, Isso, né? Então, eu me lembro que pra gente comprar uma roupa, um calçado, por exemplo, era uma vez por ano, quando chegava a colheita e olha lá, né? E olha lá. Então, acabou assim, naquele momento eu fui crescendo ali, ao chegar nos 16 para 17 anos, e eu ficava inconformado com isso, né? E na minha cabeça razão, sempre estava a ideia de empreendedorismo, né? Sempre pensando de uma maneira em empreender. Olha lá, como que era? Vou montar alguma coisa para comprar o produto aqui produzido de alguém para eu revender. Sempre pensando nessa área. Mas até que um dia, conversando com os meus tios, né, que tinha salão aqui em Curitiba, quando eles nos visitavam, um corte de cabelo, Kelly, só para você ter uma noção, um corte de cabelo custava-se mais do que a minha diária lá trabalhada. Tá? Aí já começou a acender a luzinha da ideia. Eu levantava cedo, 5 horas da manhã, como eu disse, para ganhar R$8 por dia, levando, lá tinha um ditado popular que era o seguinte, levar a boia fria, que é a marmita, né? Levava a marmita já junto, para ganhar R$10, se não era R$8 e a pessoa que estava ali te contratando pagava somente 8, porque você estava também, ele estava te servindo ali o almoço tal, e o café da tarde. Então a gente trabalhando desta maneira, eu não penso isso como reclamação, mas eu penso como recurso de que eu estava lá e comecei a ficar inconformado com aquilo para mim. Foi um dia que eu disse para um amigo, disse assim, eu não quero mais isso. E aí ele disse uma palavra muito forte, perdão, que ela me marcou até hoje, que ele disse assim, nós nascemos para morrer aqui. E eu disse, eu não. Boa. Eu não. Ele estava conformado. Ele estava conformado com aquela situação que ele estava vivendo, certo? E a partir daquele momento eu disse, para mim não. E aí eu comecei a buscar alternativas que me fizesse sair daquele lugar. Não porque não era bom, mas pelo contrário. Mas era um lugar que trazia muito sofrimento e não tinha como progredir. Não tinha perspectiva nenhuma. Foi até que eu disse para o meu pai, por ter a referência dos meus tios, que eram cabeleireiros, e muito bons, por sinal, naquela época eu disse, eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Tá? Isso com 16 anos de idade. Eu quero fazer um curso de cabeleireiro. E tinha lá na sua região? Tinha muito básico, muito básico. Então, o que aconteceu? O meu pai, naquele momento, disse o seguinte, já que você quer... E ele não disse nada para mim, ele foi e ligou pro meu tio e disse, olha, o Almir quer fazer um curso de cabeleireiro. Que bacana. E tal, você me indica como eu devo procurar, tal. E meu tio disse o seguinte, ele morava aqui em Curitiba, chama-se Gessé Luiz Rosa. Minha tia, irmã do meu pai, Vanete, ela disse o seguinte, não, se ele quiser vir para cá, pode, nós abrimos espaço para ele aqui, ele pode estar na nossa casa, nós vamos recebê-lo e ele começa a trabalhar aqui, ele faz o curso com a gente. Em 30 dias, Kelly, em 30 dias, arrumamos tudo, meu pai conseguiu o dinheiro para comprar a passagem. Até hoje eu não perguntei para ele se foi emprestado ou qual foi a maneira com que ele levantou aquele valor da passagem, que na época custava em torno de R$300 a R$400. Eu tinha um valor que era de café, que eu tinha lá umas sacas de café que eu vendi, que deu exatamente R$99,
coloquei esse valor no bolso. O meu pai comprou a passagem, me patrocinou a passagem, e eu peguei um ônibus da cidade de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, para Curitiba, com R$ 99 no bolso. E aí, com R$ 399, começou a sua mudança de vida. Começou a minha mudança de vida. E eu quero deixar aqui registrado uma frase que ela marcou muito a minha vida, na verdade. Ao ver hoje, quando eu fecho os olhos e paro, eu sou uma pessoa que procuro ser muito grato, nunca esquecer da onde eu vim. E assim, naquele dia, ao entrar no ônibus com meu pai, ele não tinha nada para me proporcionar. Vou te bancar tantos meses, não existia isso. Na porta do ônibus ele me disse uma frase, ele disse assim: filho, eu não tenho dinheiro para lhe dar. Com 17 anos naquela época, eu não tenho dinheiro para dar para você para ir para Curitiba. Mas o que eu podia te dar, eu te dei. Era o caráter. Ai, que lindo. E isso eu quero que você leve para a sua vida inteira. E de valor inestimável, né? Não tem dinheiro que pague. Sim. Então, a partir dessa afirmação do meu pai, que queria que eu levasse o caráter, a educação com que ele me entregou, para o resto da vida, eu vim com essa base para Curitiba. Como é o nome do seu pai? Lifas Levi Custódio de Souza. Olha que nome Minha diferente. mãe, Seu Maria das Lifas, Graças de Souza. Seu Lifas, olha, a lição foi bem feita, porque, olha, eu conheço seu filho e não tem pessoa melhor pra gente lidar, viu? Uma pessoa super correta, parabéns. Obrigado. Obrigado. A partir desse momento, Kelly, eu cheguei aqui em Curitiba em 2001. Exatamente em 2001, dia 21 de junho de 2001. Pensa num dia frio. Pensa num dia frio. Curitiba, né? Cheguei aqui. E você vindo de Rondônia. Vim de Rondônia. Um forno. A sorte que eu tinha trazido roupa. Tinha trazido 2 camisas gola polo, manga curta, certo? E uma calça social. Ainda bem que eu trouxe as roupas. E como é que você chegou aqui? Isso. Batendo Minha queixo. tia precisada disse assim: precisamos comprar alguma coisa para você. E me lembro que ela conseguiu com uma amiga, outra, tal, uma camiseta social, e que me atendeu naquele momento. Eu fui em uma loja aqui em Curitiba, que ainda existe essa loja perto do meu salão. Eu fui a essa loja com os meus R$ 99, eu gastei ele comprando uma jaqueta de plástico, que você dava para usar dos dois lados. Eu tinha isso, aquelas jaquetas bem simples, que dava para você usar dos dois lados. Não segurava frio nenhum aquilo lá. Então, assim, eu passava frio do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, a partir disso, eu comecei a vir para o salão. Um salão, na época que o meu tio tinha, chamava-se Bon Chéri. Ainda existe esse salão ali no portão, tá? Então, assim, eu comecei a ir ali e comecei a trabalhar. E olha que interessante, como eu tinha gastado meu dinheiro, eu não tinha mais nada. As pessoas, quando chegavam ali aquele dia, durante o dia me convidavam: vamos a Pane comer um pão, comprar naquela época, pão francês, tal, vamos tomar. E eu disse: não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a verdade é que eu não tinha dinheiro para comprar. Meu Deus. Nós tínhamos uma moça que trabalhava no salão, que ela fazia o almoço, fazia o café, e essa moça percebeu isso. E ela trazia salgados para vender. E ela disse o seguinte: Almir, enquanto você não começar a trabalhar, eu quero trazer um salgado por dia para você, para que você coma. Essa moça chama Silvana, e é muito especial porque, assim, eram momentos que fome todo mundo sente. As pessoas te acolheram, né, Almir? Exatamente, me acolheram de uma maneira extraordinária. E aí o que acontece? Ela todo dia trazia o café da manhã para mim. É legal até que um dia, quando os meus filhos já estavam maiores, depois de 10 anos que ela tinha saído, a gente nem se perdemos o contato. E um dia descobri onde ela estava e falamos assim, no Dia das Mães, falei: vou levar uma cesta de café da manhã para ela. Que o café lindo. dela quem vai levar hoje sou eu. E aí com os meus filhos fui até a porta da casa dela, fizemos uma surpresa e entregamos a ela uma cesta do café da manhã. Mas assim, momentos de pessoas especiais que apareceram na minha vida. Como é que você saiu dessa situação, né, de necessidade, de passar frio, de não poder ir comprar um pão na padaria, para o dono de um salão super próspero como o seu hoje? Bacana, Kelly. Isso, primeiramente, é acreditar. Acreditar em Deus, principalmente. Sempre coloquei Ele na minha vida em primeiro lugar. Sempre busquei as suas orientações.
Sempre coloquei ele em primeiro lugar e sendo grato às pessoas que apareceram para me estender as mãos. Então, eu vim em Curitiba, cheguei com 17 anos. Com 19 anos, eu comprei o meu primeiro salão. Você virou estagiário do seu tio? Isso. Com 19 anos, eu comprei o salão do meu tio. Então, tinha ali naquele salão mais de 12 funcionários naquela época. Então, já fazia posso dizer assim, 2 anos que eu tinha chegado, já comprei o salão, né? Então... Tudo que você ganhava, você guardava. Isso. Então, assim, primeiramente, voltando um pouquinho a essa história, antes ali, com 19 ainda, mas um dezembro antes, porque o salão eu comprei em janeiro, um ano antes eu tinha dito para o pessoal que eu falei assim, olha, eu vou comprar uma casa para mim. E aí o pessoal olhava para mim e dizia assim, como? Eu ganhava em torno de R$50 por semana, como que você vai conseguir comprar uma casa? Não dá nem para o ônibus, posso quase assim dizer. Mas olha o que aconteceu. Coloquei o propósito e disse assim, eu vou comprar uma casa. Pareceu uma oportunidade e resumindo a história, quando chegou o dia 10 de dezembro, eu com 19 anos, eu estava descendo com uma mochila, porque minhas coisas cabiam tudo dentro de uma mochila, daquelas colocar nas costas. Eu tinha ali poucas roupas, 3 camisas, 2 camisas, sei lá, alguma coisa do tipo. E eu estava descendo, me lembro aqui em Curitiba, no bairro Novo Mundo, para a minha primeira casa com 19 anos de idade. Então, a partir desse momento, quando eu cheguei naquela casa, eu percebi que tinha feito a coisa certa e o que Deus tinha proporcionado para mim, naquele momento, de que aquela mulher, que praticamente sem dinheiro, tinha R$500 para dar de entrada, ela diz assim, eu não te conheço, mas à noite eu não consegui dormir porque eu preciso vender essa casa para você. Me diga o que você quer fazer. E eu propus a ela o parcelamento, e na verdade ela me trouxe o primeiro parcelamento de 36 vezes, 30 vezes e 28 vezes. Eu me lembro que eu fiz em 30 vezes de R$300, naquela época, que era dinheiro, né? Naquela época, eu me lembro que tinha apartamentos de 20 e poucos mil reais em Curitiba. Então, naquela época eu comprei essa casa com 19 anos. Um mês depois, o meu tio disse, eu vou parar a minha profissão. E eu quero vender o salão para você. Falei, tio, eu nem sei como eu comprei essa casa. Como eu vou te comprar um salão agora com 12 funcionários? Era 35 mil reais na época. Naquele momento eu falei, vou pensar. Cheguei em casa e disse, Deus, se o senhor quiser, se o senhor achar que eu posso, eu gostaria. E naquele momento, naquele mês, tudo se resolveu. Conversei com um profissional, que era o meu primo, que trabalhava comigo. Ele topou ser o meu sócio. E entramos juntos e compramos o salão. Que bacana. E olha, Kelly, parece tudo assim. Falei, comprei o salão, agora tudo vai muito bem. Mas é interessante porque na vida das pessoas, os momentos que a gente passa, tudo serve de aprendizado. Principalmente os empresários, pessoas que querem investir. Quando não deu um ano, Kelly, todas as pessoas que estavam comigo, digo que era praticamente quase 12 pessoas, todas as pessoas que estavam comigo saíram do salão onde eu estava. Não quero aqui relatar motivos. Sim. Porque eu não gostaria de falar isso. Mas, assim, levaram dizendo que os clientes tinham mudado, o salão tinha mudado para outra região. Ficou eu e o meu sócio. Tá. Foi aonde que a minha esposa hoje veio para o salão para me ajudar. A esposa do meu sócio veio naquela época, que era a esposa do meu sócio, veio naquela época para ajudar. E nós estávamos num salão gigante, com quase 300 metros quadrados. E nós estávamos ali, eu e ele, começando na profissão. Eu me lembro que eu chorava naquele salão vazio, naquele espaço enorme, enorme aquele espaço. E eu tinha uma frase que está no texto do livro de Jó, que diz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar. E ali eu comecei a trabalhar um por um. Não desistiu. Não desisti, até a gente voltar novamente a ter o mesmo número de profissionais que a gente começou. Foi aí que o meu sócio quis vender a parte dele, voltei novamente, vendemos e comprei o salão que tenho hoje, que até a pandemia nós tínhamos lá quase 300 metros quadrados de salão. Sim. E assim, foi algo extraordinário que aconteceu durante todos esses anos, buscando ali conhecimento, se conectar com pessoas especiais,
que por isso estamos aqui. E você falou uma coisa interessante, né? Você mantém a tua equipe, porque a gente que frequenta salão de beleza, a gente percebe uma rotatividade de funcionários. E lá no seu, já faz uns 4, 5 anos que eu vou e são sempre as mesmas pessoas. A Gabriela no caixa, aí você tem a Esther, você tem a tua esposa, né? Tá com a tua filha agora que está começando a te ajudar. Então você tem sempre uma equipe ali que é o teu suporte, né? O Manuel, a Vani, você tem o teu suporte ali. Você sai para fazer teus cursos, agora você sai tranquilo, não sai? Eu tenho profissionais que eu conheço, a gente tem atividade, por exemplo, como o caso do Manuel, há 23 anos a gente conhece. Pois é. Nesse outro salão agora que a gente está, só que o Manuel está comigo há mais de 13 anos. E os clientes gostam disso, sabia? Há mais de 13 anos. Sempre no mesmo lugar outra com as profissional mesmas que eu tenho pessoas. lá, uma outra profissional que eu tenho, 14 anos, 13, Vani. 14 anos. Então, assim, são vários profissionais que estão comigo com muito tempo, muito Que tempo. bom. Porque a gente tem um ambiente muito familiar, muito familiar. Hoje eu tive a oportunidade de ter salões com praticamente 300 metros quadrados, com muitos profissionais, 7, 8 esteticistas no meu espaço, mas hoje eu busco trabalhar de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais assim, focada, mais família, né? Para que eu tenha um pouco de liberdade para sair também Sim. e tal. Então hoje eu busco um outro foco, né? Então a gente acaba buscando outras áreas do mercado, buscando conhecimento em outras áreas, como palestras, cursos, como embaixador de algumas marcas, de alguma marca eu tenho que fazer isso também. Então assim, hoje eu posso escolher, né, em que área eu atuo mais. E isso tem sido de uma maneira assim, maravilhosa. E seu salão sempre lotado, né? Porque a Sempre gente tenta lotado. marcar horário, tem que sempre deixar agendado com muita antecedência. Eu acho isso o máximo, sabia? Admiro Kelly. muito você. Você, tua família, eu admiro demais vocês. Kelly, extraordinário. Se eu te falar que eu tenho clientes que estão comigo desde os primeiros cortes que eu fiz. Que bacana. Desde há 23 anos atrás. A Rejane deve ser uma delas, né? Muitos anos. Eu me lembro que a filha da Rejane, foi fazer um penteado na época. Eu tinha exatamente 18 anos, 17 para 18 anos. Kelly, eu pesava 50 quilos, porque eu vim do interior, magrinho que só. Daquele folha de jornal, só via Sim. de frente, de lado não conseguia. Então, assim, eu me lembro que ela chegava, esse piazinho vai fazer meu cabelo? Como assim? E ela conta até hoje com entusiasmo, isso é muito bacana, que ela diz assim, ele me surpreendeu e nunca mais saí da casa. Então, isso é bacana demais, sabe? Então, durante todo esse tempo, fiz cursos, trabalhei partes, por exemplo, de desfiles. Então, isso é legal demais, assim. Buscamos na parte da saúde capilar. Então, vai se construindo o seu sucesso. Né? Sim. Então hoje eu sou muito grato. Com base em conhecimento, em conhecimento, sempre em base em conhecimento. Né? Fazendo com que você tenha sucesso, Kelly, vou dizer aqui, sucesso não é você ganhar dinheiro, você ter rios de dinheiro, não é isso. Sucesso é você ter uma vida equilibrada, que você consiga administrar o teu trabalho e tua família. Hoje eu tenho uma família linda. Eu tenho uma esposa, eu vou fazer 18 anos de casado, inclusive. Tenho uma filha linda, que já vai fazer 16 anos, está com 15 anos. Chama Anne Carolina. Tenho o Gabriel, de 5 anos, está aqui acompanhando. Eu sou um homem privilegiado. E o seu pai vem te visitar no salão, né? Meu pai às vezes vem visitar no salão. Hoje ele está fora, está lá para Portugal. Mas sempre está por perto, a família. Então, assim, isso é bacana demais. Então, quando você pensa em prosperidade, ser próspero é você unir tudo isso. É você ter um ambiente de paz. Essa semana, uma cliente minha disse, eu sinto paz quando eu entro nesse ambiente. É verdade, é gostoso. Entendeu? Não tem aquele de profissional contra o outro profissional. Então, a gente tem paz. E eu trabalho em família, que muita gente tem dificuldade de trabalhar com família, né? Então, hoje eu penso que a minha trajetória, eu só lembrando, Kelly, quando eu vim de Rondônia para cá, eu não tinha o ensino fundamental, tá? Eu tinha o português terrível, não é tão bom assim hoje, mas é bem melhor. Era terrível aquela época. Eu tinha a 4ª série incompleta. Então, depois que eu cheguei aqui, durante esse período que eu fui concluir o fundamental,
fui concluir o ensino médio, fiz vestibular, fui para a faculdade, me formei e formei em vários outros cursos que eu tenho hoje, como por exemplo de um programa que a gente gravou falando de PNL, hoje sou perito em PNL. Então assim, várias formações que a gente foi trazendo e agregando nessa carreira. Isso tudo, como terapeuta capilar. Administrando o seu salão, administrando a sua família, né? Isso, e encontrando isso tempo para ampliar seu conhecimento. Isso tudo. Então hoje eu penso assim, sou um homem, sou uma pessoa realmente realizada. Passaram muitas pessoas pelo meu espaço. Eu sou grato a Deus, até inclusive pelos meus clientes que me procuram. Sabe, Kelly? Porque assim, o cabeleireiro é aquele profissional que é escolhido pela cliente. Com certeza. A cliente não sai de casa dizendo assim, vou achar alguém para fazer. Não, ela já pensou, ela já sabe que ela vai no salão do Almir, no salão Almir Mãos Tesoura, ela vai chegar lá, ela já marca o horário antecipado, então ela passa na frente de vários salões e ela vai dizer o seguinte, eu quero aquele profissional. Por isso que quando a cliente senta na minha cadeira, isso para mim é um motivo de gratidão, entendeu? Por isso o meu tempo é para ela. A minha dedicação é para ela. Por quê? Porque eu sei que eu fui escolhido antecipadamente por ela. Com certeza. Então, isso que faz toda a diferença. Quando eu te procurei, eu já tinha frequentado seu salão um tempo atrás, né? Aí eu acabei fazendo a besteira de cortar com outra pessoa que cortou meu cabelo todo errado. E eu te procurei porque eu pensei assim, quem é que vai arrumar esse erro agora? O Almir. Lembrei de você. Nunca mais saí, né? Coisa boa. E não sai mais, a não ser que ele me expulse. Top, por favor, não. A gente sempre busca, Kelly, porque assim, quando você agrega valor, é muito mais do que você fazer o procedimento. Às vezes a cliente quer chegar lá, eu quero cortar o cabelo. Não é só cortar. É uma transformação. É uma transformação, é você pensar na identidade do cliente, você está sempre buscando inovar, se atualizar. Nós falamos no programa anterior, nós falamos sobre PNL, está atualizando os mapas, né? Então, a partir disso, o meu cliente pode ficar comigo 20 anos, que ele não vai ter problema de estar sempre na moda, sempre atualizado, porque o profissional que atende sempre está se atualizando. Sempre buscando bons produtos, estar acompanhado de grandes parceiros. Então, isso faz com que a gente consiga ir muito mais longe, tanto profissionalmente como pessoa. Então, hoje, eu penso assim, qualquer profissional, principalmente na minha profissão é maravilhosa, Kelly. O profissional da beleza hoje tem um privilégio de trabalhar com as pessoas, com autoestima, privilégio de trabalhar com transformar o dia da pessoa. Então é maravilhoso isso, sabe? Alguém sentar na tua cadeira e você ter um momento de uma troca de conversa. Às vezes a gente ouve muito mais o cliente do que a gente fala. Sim. E isso, ela diz assim, nossa, foi tudo de bom estar com você aqui hoje. Foi muito bom. Então, assim, hoje, a minha profissão, eu sou grato realmente. Primeiramente a Deus, que me iluminou a essa caminhada, né? E as pessoas que durante todo esse processo me estenderam as mãos, né? Me deram oportunidade para chegar aonde eu cheguei. Então, isso é fato, assim. Eu vou fazer um exercício aqui com você. Se você pudesse hoje sentar numa sala com os seus pais e com os seus tios que te acolheram no momento que você tomou a decisão de transformar a sua vida, de se tornar um cabeleireiro, o que você diria para eles? Vamos fazer de conta que eles estão ali, Vai ser emocionante. Primeiramente, né, dá aquele nó na garganta. Mas que eu diria para o meu pai hoje, primeiramente foi o seguinte, é acreditar em mim. Obrigado por ter acreditado em mim naquele momento. No momento em que eu disse que aonde eu estava, não estava atendendo às minhas expectativas e que eu queria voar, eu queria ir muito mais longe, abrir os horizontes. E aí ele disse para mim, ok, vamos investir. Eu não sei, pai, eu posso assim dizer, né? Se aquele dinheiro que você investiu na passagem para mim vir para Curitiba, se foi emprestado ou se o senhor o tinha. Tenho certeza que o senhor não tinha. Então, eu só quero dizer o seguinte, muito obrigado por acreditar e por, diríamos assim, patrocinar isso. Porque hoje
recebo várias vezes a sua mensagem de uma maneira assim que, quantas vezes o senhor diz que tem orgulho. Então, assim, também tenho orgulho em saber que o senhor confiou em mim um dia. A quem me deu a oportunidade, Gessé, Vanete, toda a sua família, diria o seguinte: hoje é muito fácil alguém acreditar quando alguém já está no auge, quando alguém tem a profissão, mas quando você chega, não se veste direito, não sabe falar o português direito, não tem a profissão, e você coloca na sua casa, assume todas as despesas e ainda ensina alguém, talvez você não teria imaginado o quanto isso seria importante para alguém, o quantas pessoas eu pude no caminho buscar transformar, baseado nessa oportunidade que você me deu um dia. Então hoje eu diria para ele, muito obrigado por acreditar em mim. Foi impactante, né? Eles transformaram a sua vida. Transformaram a né? minha vida. E eles sabem disso, que até hoje eu sou muito grato a eles por tudo que eles têm feito por mim. Porque o que eles fizeram, no momento em que eu precisava, eu costumo dizer o seguinte, Kelly, uma garrafa de água no supermercado hoje custa em torno de R$ 1,29 a R$ 2,00, as mais básicas, eu posso dizer assim. Mas se eu estivesse no deserto, quanto custaria uma garrafa de água? Naquele momento em que eles me deram a oportunidade, Kelly, ninguém me ofereceria um emprego, por exemplo, no salão. Porque, primeiro, eu não sabia falar. Segundo, eu ficava retraído, escondido, com medo de ser julgado. Porque se eu abrisse a boca, eu tinha certeza que eu ia soltar uma palavra errada, um português errado, né? Então, a aparência estava judiada daquele sol de 40 graus de Rondônia. Então, tudo isso, e eles acreditaram. Então, a minha palavra se resume em gratidão. Que lindo. Olha só, que história linda, hein? Tem o teu pai, tá orgulhosa, né? Almir, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de ser sua cliente, de receber você aqui, de ouvir essa história hoje. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou muito de conhecer a sua história. Tem muita gente que deve ter se identificado, tem muita gente aí, tem muito brasileiro que lutou para chegar, né, para ser quem é hoje. Então, parabéns, continue sendo essa pessoa extraordinária que você Obrigado. E esse profissional, assim, impecável. Não mude nada. Muito obrigado, Kelly. Obrigada. Muito obrigado. E assim, hoje a mensagem que eu deixo para as pessoas é que acredite sempre. Mas não só acredite, mas vá atrás daquilo que você acredite. Certo? Tire do papel os seus sonhos, os seus projetos. Anote para que você tenha um norte, para que você saiba aonde você realmente quer chegar. Mas não deixe só no papel, vá atrás. Corra atrás dos seus sonhos. Tá? Porque se o Almir, lá do interior, né, com uma mão à frente e outra atrás, conseguiu, e aqui, quem sabe alguém pode dizer, quantos milhões você tem na conta para que resumir teu sucesso? Não, hoje eu tenho sim uma estabilidade financeira muito boa, sou grato a Deus por isso, posso escolher inclusive onde eu quero morar, então assim, sou grato a Deus por isso, mas o mais importante que eu tenho é uma família que eu tenho, pessoas cercadas de amigos, de pessoas especiais, grandes homens, grandes mulheres, parceiros gigantes, Então assim, o contato que eu tenho, a amizade que eu tenho com essas pessoas mostra realmente quem você é. Então hoje eu sou realizado por isso. Então eu tenho certeza que vai atrás dos teus sonhos. Não Procure desista, se conectar com pessoas que têm os mesmos pensamentos. Cuidado com uma ambiência. A ambiência é esmagadora. Se você está num ambiente onde as pessoas só lhe puxam para trás, tenha certeza, como diz um ditado sempre, Se você está num ambiente que só tem ali, diz um ditado seguinte, galinhas vão estar sempre ciscando. Mas sempre parado. Procura se conectar com pessoas que voam. Por isso a gente busca conectar-se com águias, que a gente tenha certeza que você também vai voar. Você também vai longe, porque a ambiência é esmagadora. Procure selecionar as pessoas que andam contigo e que estão contigo. Vale aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és e aonde você chegará. Exatamente. Obrigada de novo pela sua participação. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada, Kelly. Obrigada. E obrigada a você pela audiência. A gente fica por aqui e se vê de novo no próximo Inovação e Sustentabilidade. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.